E eu já vou começar falando a respeito disso aqui. Você é a favor do aumento de impostos? Pode pausar? Isso é... Sua pergunta. Pode pausar e banco aí de dados aí. Sou a favor do aumento de imposto para os bilionários como imposto sobre lucros e dividendos. Você ama tanto os Estados Unidos cobra e o Brasil não. Ok. Pausa aí, Zé. Ele falou que tá mais à esquerda do que o Lula. Isso é mentira, tá? Ele simplesmente não tá entendendo o que o chefe dele faz, que ele não admite que é também, né? Mas eu vou ler para ele aqui, porque ele já leu, tá? Ele já leu o Manifesto Comunista, eu tenho certeza que ele já leu. Provavelmente não entendeu ou tá agindo de uma maneira descarada para ludibriar vocês. Então tá aqui, ó. Karl Marx ele entendia que não é possível para a sociedade capitalista se transformar em uma sociedade comunista de uma hora para outra. Então tem um processo de transição que é o processo do socialismo. Olha aqui. Ele falou que eu sou liberal. Liberal é o escambau. Sapatênis é o escambau. Eu sou conservador, cara. Não tem nada de liberal aqui, não. Eu sou conservador. Eu tenho posição. Agora, Karl Marx dizia o quê? Que um dos métodos para você poder implantar o comunismo está aqui, página 57. Um imposto de renda fortemente progressivo. Eles querem, na prática, o máximo do fascismo. Inclusive, vou aproveitar isso aí. O que é fascismo? E agora o Jones... Essa rodada foi bem rápida, né? Você fez a pergunta em poucos segundos, o Jones respondeu aí em 10 segundos. A rodada não acabou ainda, pô. Tem tempo pra rodada. Tá, a gente vai usar o tempo todo. O que eu tô entendendo aqui, que pra mim ficou mais lógico, ó. Você teria 5 minutos, você gastou, tipo, 40, ficou com 4 de saldo. Agora você teria, por exemplo, que gastar os 4, você gastou mais 1, vai cair pra 3 minutos aqui. Tá. E entendeu? O a somatória é o seguinte. Com 4 minutos e 50. Olha aqui, ó. Então deixa ele responder aí, então, pô. Pode ser? E aí vocês vão alternando como da forma que vocês quiserem. Aí. O que é o fascismo? Gente, o deputado, ele tem dificuldade de interpretação de texto. O que é imposto progressivo, gente? Imposto progressivo é cobrar mais de quem ganha mais e cobrar menos de quem ganha menos. Então, por exemplo, hoje, no Brasil, você paga 27,5% de imposto de renda na fonte. Todo brasileiro, se você ganhar 6 mil, você paga 27%. Se você for bilionário, você paga 27%. O que é imposto progressivo? Por exemplo, se o Rodrigo ganhar 6 mil, ele pagar uma alíquota de 2%, 5% ou ser isento, e alguém que é um bilionário, como Jorge Paulo Lemann, como a família Setúbal, dona do Itaú, como a família Marinho, dona da Rede Globo, pagar 40%, 30%, 50%. Isso é imposto progressivo. O deputado não sabe, mas aí, deputado, é sempre tempo de aprender, e eu fico muito feliz que você tá lendo, sabe ler, enfim, é uma alegria. Dito isso, voltando pro estado de Minas Gerais, né? Porque o deputado, ele não gosta de falar de Minas Gerais. É uma coisa impressionante. Deputado, interrompa não. Seja homem e responda a pergunta. Deixa eu concluir e você usa no seu tempo. Sem é de homem. Não. Deixa eu falar uma coisa. Tem que ser um negócio honesto aqui. Ele tá me perguntando, tô respondendo tudo. Eu faço a pergunta, ele tergiversa. Tergiversador. Fique nervoso não, deputado. Fique tranquilinho. Toma uma maracujinha. Você não for, não? Responde aqui, comunista. Eu posso voltar a responder? Ele vai responder no tempo. E aí você usa seu tempo pra... Não, eu vou responder pra ele. Ele não sabe, mas eu vou explicar pra ele. Você pode usar o seu tempo pra você mostrar isso pra galera que estiver vendo. Mas só pra não interromper, porque senão a gente vai travando aqui e não chega no final. Eu só tô... É importante falar isso daqui. Mas ele vai falar... Não veja o quê? Que ele está saindo da pergunta. Mas aí no seu tempo você mostra isso pra galera. Não fica travando o tempo. Deixa o like, gente. Deixa o like aí. Vamos bater 10 mil pessoas aí. Continua aí que eu tô respondendo. Pode continuar respondendo que eu solto o tempo. Tá, perfeito. Fique tranquilinho, deputado. Toma maracujina, fique nervoso não. Mas voltando pra Minas Gerais, que já ele vai falar do Butão do Sul, menos de Minas Gerais. Veja, Minas Gerais extrai mais de 300 milhões de toneladas de minério de ferro por ano e responde por cerca de 1/3 de toda a produção mineral do país, por 40% da produção de minerais metálicos e por aproximadamente 50% de todo o ouro produzido no país. Minas Gerais também é o maior produtor de zinco, ouro, fosfato, grafita, lítio, calcário, além de ser responsável pela extração de 75% de todo o nióbio do mundo. É o básico aqui de teoria econômica, que é:
Quando você tem uma produção em que ela está próxima da extração da matéria-prima, você reduz os custos sistêmicos de uma cadeia produtiva. Então, se o lítio está aqui, uma fábrica de lítio, por exemplo, de baterias de lítio em Minas Gerais, o custo dela cairia, porque não teria, né, o valor de transporte, por exemplo, do lítio saindo daqui de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha para, por exemplo, a BYD na China. Então esse custo ainda existiria. Como Minas Gerais é rica em recursos naturais, deveria ser o estado mais industrializado do Brasil. Porque você tem a matéria-prima próxima, o custo de extração é relativamente baixo pelas próprias características do minério disponível em Minas Gerais. Só que Minas Gerais, ao invés de ser um estado rico em recursos naturais e, por causa disso, industrializado, com empregos de qualidade, com a escala 4x3, sem escala 6x1, com bons salários, Minas Gerais é basicamente um buraco de mineração. Por quê? Desde o governo FHC até hoje, nós temos um regime de macroeconomia neoliberal, que privilegia basicamente o lucro das empresas privadas, em particular das empresas estrangeiras, e faz de estados como Minas Gerais um mero lugar para extrair matérias-primas e transferir riqueza para fora. Então, se o deputado tivesse alguma preocupação com a qualidade do emprego em Minas Gerais, com desenvolver a indústria de Minas Gerais, com a qualidade de vida do povo de Minas Gerais, sabe uma das primeiras coisas que ele ia fazer? Ele ia iniciar uma campanha pelo fim de coisas como a Lei Candir. A gente conversou aqui ontem sobre isso. O que é que significa a Lei Candir, gente? A Lei Candir significa isentar de imposto na exportação à matéria-prima. O que é que isso causa? A partir do momento que de zero imposto você exportar o ferro in natura, você não tem um próprio incentivo fiscal para produzir, por exemplo, o trilho de ferro em Minas. Porque é mais barato exportar in natura, saca? Então, assim, quanto mais in natura você exporta algo, mais barato fica. Então, ao invés de você induzir a complexidade produtiva, ao invés de você induzir a industrialização, o processamento aqui, não está sendo tudo exportado para fora. Aí eu pergunto para você, que mora nas mais de 13 regiões de Minas Gerais, nos mais de 800 municípios de Minas Gerais, você acha que a mineração está trazendo ganhos para a população trabalhadora? Você acha que Minas Gerais é um estado sem pobreza? É um estado sem fome? É um estado sem desemprego? Mas como é que não é, já que é um dos estados mais ricos do mundo, um dos territórios mais ricos do mundo em minério? Então veja, esse é o debate sobre qualidade de trabalho, sobre escala de trabalho, sobre quem fica com a riqueza, sobre as condições de emprego, sobre as condições de vida. Veja, eu desafio o deputado a ele fazer uma proposta aqui, deputado. No âmbito da redução da jornada de trabalho para 4x3, 30 horas semanais, qual é a sua proposta para, por exemplo, a gente garantir que o lítio, que hoje Minas Gerais tem uma das maiores reservas conhecidas do mundo, não seja apropriado pelas empresas estrangeiras e todo o lucro vá para fora? O seu presidente, Jair Bolsonaro, dizia que ia acabar com o roubo do nióbio, eu vou resolver o problema do nióbio. Continua no mesmo jeito, entregue para empresas estrangeiras. E o Romeu Zema, quando você apoiava, também defendia entregar o nióbio para as empresas estrangeiras. Então, assim, vamos conversar sobre Minas Gerais, sobre a economia do Estado, sobre a classe trabalhadora, sobre as condições de vida? Acabou. Falou, mas falou. E falou muito, e não respondeu. Eu fiz uma pergunta tão rápida e direta, eu não fiquei tergiversando, dando oportunidade para ele fazer todo esse discurso. Nossa, olha para mim, como eu tenho um monte de dados para poder falar para vocês. Deixa eu ler aqui um pouco a respeito de Minas, para fingir que eu sei alguma coisa de Minas Gerais e ler esses dados. Mas não falou o básico do que é fascismo. Por que eu insisto nisso? Porque eu tô debatendo com um comunista. O meu primeiro debate está sendo com um comunista, cara. Uma pessoa que defende uma ideologia fracassada e assassina, que é uma vergonha diante da história mundial. É ele que tem as soluções para os problemas? Como? Ele tergiversou e não falou que o pequeno e médio vão quebrar se aprovar essa imposição da escala 6x1. Porque eu falei, eu sou contra a escala 6x1. Eu sou a favor que o trabalhador negocie diretamente com o empregador, sem precisar de sindicato, tá bom? Que sindicato é um negócio complicado. Para que ele consiga ter a sua liberdade, como é lá nos Estados Unidos, que as pessoas trabalham por hora. Eu quero que eles trabalhem 2x4, se for o caso. Mas isso tem que ser com dignidade. Não é com essas interferências. Porque uma pessoa como essa aqui não entende que sempre que o político ele tenta interferir na economia, ele gera miséria. E ele não entende porque se ele não foi capaz de perceber
A quantidade de país que caiu na miséria pelo comunismo e ainda se posiciona como comunista, é claro que não vai entender isso no Brasil, tá? Nunca trabalhou na vida na parte de proletariado. Ele não é proletário, ele é professor de história. É que nem Karl Marx. Ele era um estudioso que nunca pisou no chão de fábrica. Ele não sabe o que é isso. Inclusive, ele deve achar que dinheiro dá em árvore, porque o dinheiro público não sai numa plantação. Tá legal? Ele vem de algum lugar e é dos impostos. Agora eu vou responder a pergunta que eu fiz para ele, que ele não respondeu. O fascismo era defendido por Benito Mussolini da seguinte forma: tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. O estatismo máximo, o endeusamento da máquina pública é algo inerente à natureza do fascismo. E isso é uma coisa que o comunismo tem em comum. A diferença essencial entre o comunista e o fascista é que o fascista é nacionalista e o comunista não. Ele é internacionalista. Mais do que isso, o que é o máximo exemplo de fascismo? É quando deixa-se de existir a classe do empreendedor, a independência entre poder econômico e poder público se torna uma coisa só. Através da aplicação das técnicas do Marx, do imposto progressivo, o poder econômico fica escravo do Estado e passa a ser gerido pela força revolucionária que está à frente do Estado. Logo, não existe comunismo, nem nunca vai existir, porque seria um método onde o Estado concentra poder e depois, como um anjo descido do céu, entrega de volta esse poder para a sociedade. Não. O que a gente vê é vagabundo, como Fidel Castro, que mantinha o povo dele na miséria enquanto usava 3 Rolex no braço. É isso que funciona.